Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma mudança que, olha, é fundamental e está acontecendo agora no mundo dos negócios. É uma espécie de grande reequilíbrio, uma transição de um foco que antes era só em operar o dia a dia para um foco em transformar o futuro. Ok, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse gráfico. É uma inversão drástica. Pensa só, antigamente o mundo dos negócios dedicava, sei lá, uns 80% do tempo e dos recursos para as operações do dia a dia, né? Para manter a máquina girando. Hoje, o cenário virou de cabeça para baixo. Quase 80% do foco agora é em transformar o negócio, ou seja, em projetos e programas de mudança. É um reequilíbrio gigantesco mesmo. E para a gente entender bem essa grande virada, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, por que o mundo está se reequilibrando agora? Depois, qual é a diferença entre operar e transformar um negócio? Na sequência, a gente vai ver quem é a figura central dessa mudança, o tal do maestro. E aí, claro, quais são as recompensas de fazer esse trabalho e, para fechar, como é que se alinha toda essa mudança com a visão estratégica da empresa. Então vamos lá, começando pela primeira parte. O mundo reequilibrado. Fica a pergunta: por que essa mudança toda está acontecendo justamente agora? Bom, a resposta parece ser que as organizações, finalmente, né, estão percebendo que programas e projetos não são mais tarefas secundárias. Pelo contrário, eles se tornaram um verdadeiro motor para executar a agenda estratégica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está vendo uma mudança para uma forma de trabalhar muito mais dinâmica, super focada no futuro e, vamos ser sinceros, muito mais empolgante. Ok, e isso leva a gente direto para a segunda parte, operar versus transformar. É importante entender essas duas mentalidades que são fundamentais no ambiente de trabalho hoje. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o operar o negócio. O foco aqui é o quê? Continuidade, gestão do dia a dia, estabilidade. Basicamente manter o que já existe funcionando direitinho. Agora, do outro lado, tem o transformar o negócio. E aí o papo é outro. O foco é no futuro, é em pensamento estratégico, em inovação. E um ponto super importante, em lidar com risco e incerteza. São, de fato, dois mundos completamente diferentes. Então, o ponto central é exatamente este. Essa grande mudança exige que a gente entenda de forma consciente essas diferenças. Não dá para confundir. E para os líderes, isso significa que eles precisam ajustar o próprio estilo, sabe, desenvolver um novo conjunto de habilidades para conseguir navegar nesse mundo da transformação e não só mais no da operação. Mas e quem é que lidera essa transformação toda? Bom, isso nos leva para a terceira parte da nossa conversa, o maestro da mudança. E aqui a gente vai falar sobre o papel super especial do gerente de programa. E essa citação, "Você quer ser um maestro", resume tudo de forma perfeita. A ideia é que quem lidera a mudança não é só um gerente, sabe? É um maestro mesmo, que orquestra as diversas partes da empresa para criar uma harmonia, um resultado coeso. Certo. E o que tem nesse kit de ferramentas do maestro, então? Bom, primeiro de tudo, a capacidade de enxergar o todo, de ponta a ponta, ter uma visão holística do negócio. Segundo, a habilidade de ultrapassar fronteiras, de trabalhar conectando áreas diferentes. Terceiro, é crucial saber conectar os pontos, ou seja, integrar todos aqueles esforços que parecem separados. E por último, e talvez o mais importante, tudo isso tem que ser baseado em experiência real, na prática, no conhecimento de gente, de processos e até da política interna da organização. Ok, mas por que alguém ia querer abraçar um trabalho tão desafiador, né? Isso nos leva à quarta parte, as recompensas da transformação. E vamos ver por que esse trabalho não só tem um impacto enorme, como pode ser, sim, até divertido. É que liderar programas de transformação acaba alimentando uma mentalidade de crescimento. Pensa bem, é uma oportunidade gigantesca de aprendizado contínuo. A pessoa desenvolve uma flexibilidade, uma adaptabilidade que são valiosíssimas hoje em dia. A confiança também aumenta muito, junto com a capacidade de persuadir, de articular ideias. E claro, os interesses se expandem, porque para fazer isso bem é preciso entender de várias áreas diferentes do negócio. Mas olha, talvez o maior motivador de todos seja este aqui: ver o impacto do próprio trabalho. Sabe, não tem nada mais empolgante, mais gratificante do que conseguir conectar diretamente o esforço de um programa com os resultados e o sucesso do negócio. Ver essa conexão acontecer na prática, isso tem um valor imenso. E com isso, a gente chega na nossa última parte, alinhando a mudança com a visão.
Ou seja, como é que se conecta todos esses programas a um propósito estratégico maior? É que essas iniciativas de mudança estratégica podem aparecer de várias formas, né? Podem ser programas de capital, focados em grandes investimentos. Podem ser programas para atender melhor as expectativas dos clientes. Ou, então, programas que são uma resposta ao movimento da concorrência, ou até o desenvolvimento de novos produtos. E o ponto é, cada um desses tem suas próprias complexidades e envolve grupos de pessoas bem diferentes. E tudo isso ilustra de um jeito brilhante o conceito de uma organização que aprende. O que é isso? É uma organização que não só entende que programas são veículos estratégicos, mas que também valoriza, e muito, o aprendizado necessário para se adaptar e mudar. É nesse tipo de ambiente que líderes humildes, até vulneráveis, que agem como verdadeiras esponjas de conhecimento, é aí que eles realmente conseguem prosperar. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. O trabalho que está sendo feito hoje na sua organização, no seu time, ele está focado só em operar o negócio, em manter as coisas como estão, ou ele está de fato focado em transformar esse negócio para o futuro? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir o sucesso de amanhã.